doesn't. You're listening to The Omega Cast. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras. E aí galera, beleza? Começando mais um Omega Cast. E eu estou aqui com presenças ilustres, presenças combonáusticas, presenças politizadas. Primeiro, os senhores mais velhos, senhor Edson Oliveira, como está? Eu vou bem, Dragão. E velho é a véia. É, ela também, né? Também, né? Se aposentando. E também o nosso amiguinho, o amiguinho do Salsicha, o amiguinho da Velma, o Diogo Scooby. E aí, boa noite a todos, bom dia, boa tarde e tudo mais. E hashtag Olavo tem razão. Olavo Bilauk, né? Eu acabei de me tocar que ser chamado de velho é melhor do que ser chamado de amigo do Salsicha. É melhor do que ser o Salsicha em si, né? É, deve ficar ouvindo um cachorro. Não, pelo tema de hoje, o Salsicha é o cara de esquerda. É. Isso, o comunistinha de faculdade. Agora eu fiquei imaginando uma salsicha com o símbolo do PT, que droga. Ah, a cor é vermelha, é comunista. Aí eu imagino a estrelinha na ponta, assim. Mas eu acho que nossos ouvintes já deduziram que o tema de hoje é política. Política, como vemos a política, como ela está nas redes sociais e muitas outras cositas, mas depois da musiquinha e talvez uns recados. Sobe a música! E aí galera, recadinhos rapidinhos. Eu sinto muito atrasar o Omega Cast 51. Ele foi atrasado devido a motivos familiares. Eu tive que dar muita atenção para minha família nesse período e não consegui editar direito. Mas fiquem tranquilos, problema resolvido. Então agora é edição dos Omega Cast já gravados. E fora isso, quando eu participei de alguns podcasts que já saíram. Por exemplo, o Dimensão Nerd sobre Yu Yu Hakusho. A primeira parte saiu lá no Dimensão Nerd, então confiram lá, tá muito bacana. E amanhã, dia 10, se você tá ouvindo isso na data que saiu, vai sair um Simplecast especial sobre montar um Tokusatsu. Sim, eu estou adiantando só pra você, porque tá na porta de sair, entendeu? Então, se você baixou no dia, espera amanhã que tem um Simplecast maneirinho, onde eu, Mozart, e o Luiz e a Patrícia, a gente faz loucuras pra montar um Tokusatsu, ok? Então, sigam com o cast que tá muito bacana. Omega abraço. E aí galera, política. Vocês têm posições políticas definidas ou vocês são aqueles considerados apolíticos? No dia a dia eu me considero apolítico, mas eu não voto em branco e não anulo meu voto. Eu procuro ser consciente na hora de votar, simplesmente isso. E Dioguinho, você? Eu não sei, eu não rotular, mas segundo alguns aí eu sou petralha, petista, né? Só porque eu não concordo com certas políticas aí do governo do estado de São Paulo. Mas eu particularmente não sou muito participante, já fui de Grêmio quando era jovem e tal. Mas confesso que o que eu ia mais pela farra do que por causa da mulherada ou alguma coisa assim, ou por causa dos amigos que queria, do que pela politicagem em si. Já foi de Grêmio, agora é do Internacional, né? É, isso. Agora, jogador tudo vendido, né? Você vai pelo quem paga mais, né? Estão pagando bem pro blogueiro aí no PSDB, né? É, exato. Pra se diversificar aí, pra alimentar os clientes. Falou que também estão pagando bem pra gordos, que apresentam programas de TV se fingindo de intelectuais.
Ou se achando, né? Fingido, né? Aí, por exemplo, eu não votei nas últimas 2 eleições, eu não tinha, tava fazendo coisa melhor. Depois fui lá, paguei R$3 e pouco. Não tive peso nenhum na consciência. É o direito que eu tenho. Sim. Direito. Essa obrigatoriedade do voto não é real. Falar assim, como eu disse, eu não anulo meu voto, eu não voto em branco. Mas assim, eu não tenho nada contra quem anula voto, quem vota em branco, quem justifica. Se a lei permite, se a lei tem esses artifícios, vamos dizer assim, né, que permitem isso, eu tô plenamente a favor. Cara, eu geralmente também sou mais apolítico, eu acho que eu sigo mais a minha consciência. Então, o que eu acho certo, eu pratico. Mas eu voto nulo. Muitas vezes eu acho que, por exemplo, nessas últimas eleições, o que mais me representou foi o voto nulo. Faz sentido. Porque a gente vai até tocar nisso mais pra frente, mas cara, eu não vi diferença, sabe? Hoje em dia ficou complicado um pouco. Por exemplo, se eu chegasse no meu trabalho e falasse, eu votei na Dilma, eu seria certamente hostilizado ali na minha coxinha, sabe? Sim. Seria certamente hostilizado por ter votado. E daí, voto em quem eu quisesse. Por um acaso eu não votei, por um acaso. Mas parece que dependendo do grupo, parece que virou um crime mortal você discordar deles, não importa o grupo. O grande problema da política brasileira é que toda a política e a polarização em torno disso virou uma questão de marketing. Sabe? É a mesma coisa de você ir no mercado e, sei lá, comprar Solan em vez de Bombril, e aí você voltar pra casa, você toma uma bronca porque você comprou Bombril. Ninguém tá vendo o que tá sendo feito. O que eles estão vendo, qual é a sua aparência, com o que se parece por marketing. Cara, é complicado. E, sei lá, o pessoal assumindo muito lados do coisa que é igual, cara. Eu acho, tanto que, vamos dizer, eu vou até jogar uma pedrinha, mas essas últimas manifestações, né, contra a anulação de eleição, que o pessoal não sabia realmente por que estava indo, achando que, acho que fizeram até matérias achando que se pedisse o impeachment da Dilma, quem assumisse foi o Aécio, né? Sim, muita gente pensava, ou gostaria que fosse assim. Pô. Entendeu? Não, teve gente que chegou a dar entrevista falando isso, falando assim, quem assume? Você sabe quem assume na saída da Dilma? É o Aécio, né? Não é assim. Então a gente vai fazer impeachment até entrar alguém de direito. Eu já vi gente hostilizando o repórter, quando o repórter quis corrigir. Não, na verdade é o Temer, que é do PSDB, não sei o que. O pessoal começou a vaiar, fora. Eu acho que foi no CQC, que eles foram, que ele foi, eu assistido, até eu tava passando na sala, me interessou, eu fui ver. O cara perguntou pro moleque lá, que tava todo esse processo, e falou assim, cara, você tá manifestando, não sabe por quê. Eu queria bater no repórter, velho, porque ele expôs uma incoerência da pessoa, sabe? Mas é claro, o último recurso do ignorante é a violência. Exato, né? Exato. Quem não sabe argumentar, sabe socar, né? Pelo menos isso. Quem não é o mais inteligente tem que ser o mais forte. Exato. E no caso também não era, porque era um moleque. Como nesse caso o voto nulo me representou, eu fui pesquisar o que era o voto nulo, vi que realmente o voto nulo é o tanto faz. Isso. Entendeu? Antes tinha diferença do voto branco ou nulo, hoje em dia não tem mais. Nunca teve diferença. Não teve antes? Não, é porque o que acontece é que durante a propaganda política, os candidatos falam de uma maneira como se houvesse diferença. Na verdade não tem. Tanto o voto em branco quanto o voto nulo significam simplesmente assim, não são votos computados e acabou. Uhum. É que a diferença... uma diferença moral aí, né? Eu não concordo com nada ou eu quero saber de nada, sei lá. Não, na verdade é o seguinte, a questão do branco e do nulo era o que acontecia antigamente, na época da eleição ainda em papel, que era o quê? O voto em branco não votar. Eu cheguei a trabalhar em reeleição naquela época, mas era assim, o voto em branco não votei em ninguém. Ok, meu voto aqui, eu me recuso a votar. O voto nulo era quando alguém votava em candidato que não existia. Então era, na verdade, um erro do eleitor, entendeu? Vamos dizer, por assim, exemplo, eu votei no Batman, aí eu tava nulo. Né? Exatamente. Ou no caso... Não tinha um macaco Simão que venceu uma eleição aí? Mas isso aí era a pessoa ia e escrevia na cédula, né? Macaco assim que eu votei no Batman. Então, mas a questão do voto nulo, antigamente, acontecia muito... Vamos dar um exemplo. O número do Maluf é 11. Aí a pessoa, na hora não lembra, era alguma coisa, colocava um 10. Colocava só o número 10. Esse voto não conta.
Por quê? Porque ele colocou um número que não existe. Tinha um candidato, alguns anos atrás, bom, ele deve ser candidato, deve ser político ainda, acho que é Oswaldo Sanches o nome dele. Só que no começo, ele era ligado a esportes radicais, skate, esse tipo de coisa. E ele assinava como Turco Louco. Ah, me lembro. Tinha uma loja de produtos de esportivos, né? Isso, exatamente. E também tinha muito lance, esse negócio de comunidade. A gente queria fazer com uma rampa, ele tava lá, tal, era fazer esse tipo de coisa. E a primeira vez que ele se candidatou a vereador, como ele era conhecido como Turco Louco, o que ele fez? Ele colocou, registrou o nome Turco Louco. Aliás, minto, ele não registrou o nome Turco Louco, só que ficava assim, Turco Louco gigante e Oswaldo Sanches pequeno. Quando foram votar, votaram Turco Louco, sendo que não havia um candidato registrado para esse nome. Uma curiosidade é que o Lula, o nome dele oficial hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Antigamente não tinha o Lula no nome dele. E o que acontecia? As cédulas que continham apenas Lula eram anuladas, porque não era o nome registrado. Só a gente rica consegue pôr nome assim, né? Tipo a Xuxa. Será que o Dragão Dourado não conseguiria pôr também? Se quiser. Cara, meu nome já é muito grande sem o Dragão Dourado, cara. Já é Cláudio Roberto Assad Crudo da Silva. Imagina se eu incluir um Dragão Dourado do meio. Eu acho que muitos desses políticos se validam do sistema eleitoral brasileiro ser um pouco complexo, né? Não ser extremamente simples como o pessoal acha que é. Não, sim. Na verdade, a maioria dos políticos, dos cabeças, né, de partidos, eles têm ciência de como funciona e, na verdade, eles não têm intenção de mudar isso, porque ainda é vantajoso para eles. Eles estão há séculos aí, são os mesmos, né? Estão no topo do poder e conhecem tudo do jogo, né? Tudo. E um detalhe é que muita gente fica naquela visão mais do executivo, né? Prefeito, governador, presidente, mas tem nego aí que é deputado, vamos dizer, há 25 anos, tá lá ainda. Sabe? Nasceu lá e vai morrer lá. Vereador. Tem gente que é simplesmente político profissional. Cara, questão de, o povo, dane-se o povo, sabe? Bom, eu vou falar um exemplo de Barueri, que Barueri reveza entre Gil e Furlan, todos os anos. Quando não é mandato do Gil, é mandato do Furlan. E sempre um fica 2 mandatos, o outro fica 2 mandatos. Tinha aquele político do Chico Anísio que falava: quero que o povo se exploda, né? Quero que o povo se exploda. Justo, veríssimo. Tava aí, ficou anos e anos no poder. O que acontece com política, assim, a política brasileira principalmente, que é o seguinte: hoje tem-se a noção de que político é aquele que manda, né? Porque, pode ver, o cara, sei lá, é vereador, o cara quer fazer lei mas quer agir como se fosse prefeito, sabe? E política, na verdade, tem a ver com prestação de contas, e não com ordenar, né, o que deve ou não ser feito. O exemplo do Turco Louco que você deu, ele já era uma figura que atuava na sociedade, de certa maneira. Sim. Era uma atitude política, não só mimimi, era uma atitude mesmo. E aí que tá, essa é a verdadeira política. É o cara que tá lá fazendo, tipo, tá com pouco, mas tá fazendo, sabe? Tipo, não, eu tô aqui pra ajudar, beleza. O problema é que, falar assim, existem as pessoas? Existem. O problema é que são minoria. E muitos se escondem numa fachada dessa, tipo o excelentíssimo senhor Maluf, né? Sim. Por exemplo, mas ele já é uma política que eu acho que tá ficando um pouco ultrapassada, assim, desses poderosos. Tem o Collor é um exemplo mais claro. Capaz de ele sair candidato a presidente de novo, não sei. E é capaz de ser eleito. Não digo eleito também, mas... Mas ser bem votado, com certeza. Vai ser bem votado e vai angariar diversos votos pros deputados do partido dele. E isso aí eles levam em conta também. Como ele fez como deputado, né? Só que ele ganhou, né? Uhum. Por falar em... senador, né? Ele ganhou. Agora ele tá senador, só pra falar de político que eu acho interessante, uma figura política, que ninguém dava crédito ao Romário, né? Eu acho que ele vai ser presidente um dia. Até num podcast que eu gravei sobre 2030, cadeia de eventos, com o Paulo Elache, que era metido a ficção científica, né? Então a gente fez uma brincadeira e o Romário, em 2030, já seria não o primeiro mandato dele, mas um segundo mandato, assim. Mas, Diogo, na minha opinião, a questão, assim, figuras muito populares, vamos dizer, o Romário, Silvio Santos, né, que Lula, já né? tem... o Lula hoje, na época, antigamente nem tanto, ele se tornou popular depois. Mas, figuras assim, eu digo figuras do meio artístico, figuras que estão um pouco
Banco do Povo. Uhum. O próprio Pelé, que uma vez quase foi candidato a presidente. Jesus, mano. Silvio Santos. O Silvio Santos, ele chegou a ser candidato e na época fizeram uma alteração na lei para que ele não pudesse ser candidato. Que foi aí que promulgaram a lei, segundo o qual quem tivesse uma concessão, né, no caso a TV, né, que na época era, acho que não sei se já era SBT, mas de qualquer forma, como ele tinha concessão de uma rede de televisão, ele não poderia sair candidato. Mas eu lembro que ele chegou a aparecer no programa eleitoral, só que o nome na cédula era de outro cidadão lá que desistiu. Não, Colocaram ele no lugar. Como é que foi isso? Não é que o cara desistiu, o cara cedeu vamos dizer assim, a candidatura dele. Cedeu a vaga. Só que um detalhe é que na época já tinha político, como tem hoje, políticos que têm concessão de rádio e TV e que exercem cargos. Mas a concessão é no nome deles ou, tipo, é no nome da esposa, no nome do... Não, é no nome dele, né, no nome desses políticos, só que na época fizeram aquela coisa do, não, quem já tá, deixa, entendeu? Só que, entendi. Vamos dizer assim, foi uma lei que só valeu pro Silvio Santos. Tá, tipo... Todos menos ele. Esses caras são muito sacanas, né? Porque uma coisa interessante é que as concessões de TV e rádio são dois detalhes. Primeiro, ela é concedida diretamente pelo presidente da República. Segundo, ela só é concedida a uma pessoa física. Então, por exemplo, a concessão da Rede Record, essa concessão pertence ao Edir Macedo. Sim. Não é a Universal que é dona da Record, é o Edir Macedo. O SBT é uma concessão ao Silvio Santos. A Rede Globo era uma concessão ao Roberto Marinho. Eu não sei quem foi indicado, acho que é o filho dele, mas era uma concessão feita ao Roberto Marinho. Mas essas concessões podem ser hereditárias? Então, eu não sei se existe, entre aspas, um direito legal, uma herança que é feita, mas eu já vi discussões segundo o qual, uma vez, né, que a pessoa que te possuía, que detinha a concessão falece, dizem que deveria haver uma nova concessão, mas aparentemente, até onde eu sei, não existe. Não teve nenhum caso ainda. Não, o dono da Band faleceu, né? O Sr. Saad lá. O que aconteceu? Não lembro. Se foi pros filhos, se foi pra um grupo. Como é que é ali hoje em dia? Né? Alguém teve que assinar o nome lá, né? Pôr o nome. Esse cara aparece na TV ou não, é irrelevante. Exatamente. Vamos lá, já que a gente entrou... A Manchete também foi nesse nível, só que a Manchete faliu, né? Faliu e outro cara assumiu a concessão do canal, que nem a MTV, né? Que nem ela comprou. Mas essa política que desvia os olhares agora, principalmente com várias polêmicas bobas, você acha que eles não estão virando meio que uma cachaça pra internet? Por exemplo, a gente tá vendo nesses últimos tempos uma certa polarização das opiniões públicas, das opiniões facebookianas, vamos dizer assim. Não só como eles agem, mas como eles reagem sobre isso, que virou o oposto, virou uma coisa vilanesca. Chegou a ser tipo como se fosse realmente uma cachaça para distrair o povo, deixar ele embriagado, e eles ficam só alimentando isso daí, um acusando o outro. Olha, política na internet é como se fosse um acidente de carro, sabe? É feio, mas é aquela coisa, todo mundo quer ver. Aí o pessoal vai, é aquela coisa, que você vê um acidente, a primeira coisa é, oh meu Deus. A segunda é, será que alguém tá vivo? A terceira é, cadê a polícia que não faz nada? A quarta é, olha, tem peitos ali. Aí o pessoal para, vai ver um pouquinho de peito, aí volta pra ver acidente de novo. Então o que tem na internet não é nem questão se a pessoa, essas pessoas têm uma opinião formada ou não, sabe? É questão de mostrar a coisa feia. É um escândalo? Vamos mostrar. Sim, mas por exemplo, muitos analisam poucos fatos. Por exemplo, quando começou esse negócio da Petrobras, foi discutido muito, principalmente acusando a Dilma, e eu senti que quando descobriram que isso daí tem mais de 15 anos, ou seja, abrangiu também o FHC, o pessoal começou a diminuir um pouco de falar da Petrobras, entendeu? Ou distorcendo, mas ainda o PT fala isso porque tá querendo se justificar, se desculpar, né? Tipo assim, vai pra clube, aí começa a xingar. E fica esses argumentos idiotinhas, mas... Só que são argumentos idiotinhos que vêm de senhores de 47 anos, donas de casa de 30 e tantos, né? De estudantes, nobres bacharéis, falando cara, essas
vantagens, né? Idiota sempre tem em todas as áreas e cargos, né? Venhamos e convenhamos. E todas as idades. Todos os modelos estão disponíveis no mercado. Eu acho que você colocar essa relação com a cachaça é ofensivo um pouco pra cachaça. Eu como cachaceiro, que eu diria. Porém, no sentido de ludibriar, deixar a mente da pessoa enevoada, distraída ali, funciona, claro. Funciona. Eles ficam discutindo entre si ali e nós aqui enchendo o cu de dinheiro. Exato. E ainda estão os dois abraçados. Sim, é óbvio, tomando uísque caríssimo. Um fingindo que é contra o outro, mas no final, daqui a pouco, lá tá todo mundo comendo um churrasco de Quando começou a sobrar pro PSDB, vamos investigar lá também? Aí os caras, não, gente, não precisa de impeachment, que é isso? O presidente foi eleito e tal. Então, uma coisa que eu lembro, né, que a primeira vez que eu ouvi falar da palavra CPI, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, que eu ouvi apenas a CPI uma vez apenas no jornal, acho que no governo Fernando Henrique. Agora não lembro se era Petrobras também ou algum outro órgão do governo. Mas no dia seguinte não se falava de mais nada, como se esse assunto nunca tivesse existido. Eu lembro que eu li um jornal inteiro procurando notícia disso e não encontrava. Foi aí que eu comecei a parar de ler, tentar ver alguma coisa séria no jornal e comecei a ver só o caderno de ilustrada que tinha tirinha, entendeu? E o horóscopo, né? Não, só tirinha mesmo. Não. Eu falei, eu só vi o horóscopo pra saber qual cavaleiro de ouro eu era, entendeu? Era o virgem, né? Que se fodeu. Não, ainda bem que eu sou escorpião, eu sou o Bilo. Meu escorpião não é coisa boa não, você se defende com o rabo, caramba. Mas o Bilo de escorpião é legal, porque se ele for mal, ele vira um mamilo. Ai. Mas eu lembro disso daí como... Eu fiquei chateado, cara. Achei... Porque, cara, como se abafa uma coisa dessa assim tão rápido? Você sabe que a CPI até continuou lá, mas você não sabe o que acontece. Eu não tinha método. Não tinha portal da transparência naquela época. Não tinha internet direito. Acho que eu só fui saber o que é internet uns 3 anos depois. Mas tem uma coisa com relação à CPI que é a seguinte. Hoje, qualquer coisa que acontece, o pessoal quer fazer CPI. Por exemplo, teve o escândalo da FIFA, né? Aí já começaram a falar, vamos fazer a CPI do futebol. Sinal, se não me engano, foi aprovado. Mas antigamente, futebol você vai investigar quem? Né? Técnico, jogadores, não sei mais quem. Só que a CPI, ela não tem poder de polícia. Sabe? Ela não tem poder de justiça. O que ela pode fazer, né? As comissões parlamentares, o que elas podem fazer é tipo vamos dar uma bronca, sabe? Tipo, ela não é a mãe ou o pai que vai corrigir e educar. Não, ela é a babá. Eu vou falar pro teu pai, mas eu mesmo não posso fazer nada. O máximo que ela pode fazer é preparar um dossiê e levar pro Ministério Público. Exatamente. E o que acontecia antigamente, as CPIs elas eram montadas justamente assim, tal deputado ou tal senador pode estar envolvido num esquema, né, tal. Aí era montada a comissão justamente para analisar se aquilo era real ou não. Tipo, havia uma acusação, não haviam provas, vamos montar uma comissão para averiguar, entendeu? Era isso que era feito. Hoje virou carne de vaca, sabe? Sei lá, um grupo quer fazer uma CPI para investigar o PT, o outro já monta uma CPI para investigar o PSDB, entendeu? E o outro para investigar quem tá investigando e o porquê, né? Se bobear. Por exemplo, alguém lembra de onde começou o mensalão? Como que foi feita, vamos dizer assim, como começou a denúncia do mensalão? Foi numa CPI, não foi? Do Carequinha lá? Foi na primeira CPI, que era o chamado Jefferson, anões. não, era o outro cara lá. Eu não lembro. Era um gordinho. Esse era o Roberto Roberto Jefferson. Depois emagreceu. O Roberto Jefferson, que inclusive... Então, houve... O que tá acontecendo é o seguinte, teve no Ministério da Saúde, teve lá um lance que era envolvendo a compra e venda de ambulâncias. Aí, o Roberto Jefferson, entre outros, foi chamado a depor. E aí ele fez o seguinte, ele fez um acordo que era, olha, eu sei de um esquema muito pior, se vocês me liberarem dessa investigação agora, eu revelo um esquema muito pior. Essa das ambulâncias é uma dos... dos deputados ligados à Igreja Universal, se não me engano. Era, do PFL, né? Quer dizer, PFL Marcos assim, Valério. PFL... Marcos Valério, que eu falei. Não, Marcos Valério era o tesoureiro. Isso, ele veio depois, ele era o PC Farias do Lula. Só faltava o bigode. Então toda essa cadeia de eventos aí levou
investigações da Polícia Federal, Ministério Público, aquela coisa toda. Aí quando foram investigar o mensalão lá em Minas, o deputado tá ganhando dinheiro pra votar em tal, e tal partido tá ganhando dinheiro pra votar em tal coisa, aí começaram a parar, né? E todo mundo fazia isso, todo mundo sabia, vocês sabiam, todo mundo sabe que o deputado recebia dinheiro por fora pra votar, ou o partido em si, né? Não necessariamente o deputado. Vocês lembram quando o PT assumiu, que aí, assim, logo depois que o PT assumiu, aí teve aquela, vamos dizer assim, aquela rusga, né? E aí surgiu outros partidos, que é o PSOL, por exemplo, né? Formado pela chamada ala radical do PT. E o que acontecia? Por que teve essa cisão do PT? Justamente pelo seguinte, o PT se tornou governo. Ok, como é que eu governo agora? Preciso do Congresso. O Congresso não tá a favor. O que a gente faz? A gente vai ter que pagar. Vai ter que pagar os partidos, aqueles partidos que a gente não gosta, a gente vai ter que pagar pra lei passar. Ok. E eu que sou do PT? Filho, você já é do PT, você não ganha nada. Aí o cara falou, peraí um pouquinho. Eu luto aqui, me mato, sou chicoteado pela ditadura por 20 anos, me candidato, consigo ser eleito, chego aqui e eu tenho que pagar pros outros? Foi pra que eu vou fazer isso? E aquela primeira cisão foi justamente por causa disso. Por quê? Porque o PT tava, entre aspas, né? De PT é governo. O PT, enquanto governo, tava pagando pra todos os outros partidos, mas evidentemente quem era do próprio PT não recebia nada. Mas também tinha muita gente que se pode dizer que é iludida ou não sei, ou inocente, que acreditava que era um partido correto, não ia entrar nesse tipo de politicagem. E aí quando viu que tava mesmo, resolveu sair. Não sei, eu tô sendo inocente. Não nem inocente. Essa bobeira e tal, distribuindo dinheiro para partido, isso é errado moralmente, né? Não, isso eles teriam falado logo de cara. Que na minha opinião é a mesma coisa com relação ao mandatário. Porque, vamos dizer assim, aí com relação ao CPT, pode ser PSDB, pode ser PMDB também. A questão é a seguinte: você tem uma música, você tem uma dança. Pra você ser eleito, você tem que dançar de acordo com a música. E não tem outro jeito. Tanto, até falam assim, o PT só se elegeu depois que começou a agir como o PSDB ou como o PMDB. Tipo, quando começou a aparecer mais igual aos outros. Aí ele começou a ganhar a eleição. Ok. Mas, na minha opinião, é aquela situação seguinte: se eu tenho uma ideologia, se eu sou contra o que está acontecendo, eu tenho minha ideologia, mas pra eu ter projeção, eu preciso agir de acordo com eles, ok. Mas no momento que eu sou eleito, sei lá, primeiro minuto de eleição, o Vox faz aquele bonitinho, sabe, a cadeia nacional e tal, e fala o seguinte: olha, gente, pra chegar aqui, eu tive que fazer isso e isso. Me julguem. Só que pra eu continuar aqui, eu tenho que pagar pra fulano, ciclano e beltrano. E eu não quero fazer isso. Só que você sabe que esse cara ia morrer antes de fazer esse curso. Assim, aí a situação é o seguinte: você pega um laranja, bota ele pra ser candidato a presidente e você se candidata a vice. Porque você sabe que o presidente vai morrer. Foi isso que o Sarney fez. Só que ficou caladinho, né? Você quer ser candidato a presidente? Não, quero ser candidato a vice. A vice eu vou. Então, talvez o Sarney tenha sido implantado, então, pra que isso acontecesse. Não, isso é uma outra coisa que todo mundo diz. Que o Sarney, ele foi ministro da Agricultura na época do militarismo, né? Eu chamava ele, quando era criança, de ministro da soja. Porque foi ele que falou que a soja era o futuro do país. Não sei onde. Tinha nem petróleo. Pra fazer o quê, né? Tô procurando petróleo aqui, não achei, mas dá pra plantar soja. E, então, ele era ministro na época de ditadura, e o que dizem é o seguinte: o Tancredo seria um governo de transição. Até aí, ok. Mesmo que não houvesse, né, a morte do Tancredo, o Sarney, ele seria assim, tipo assim, seria tipo um cabresto, sabe? Tipo assim, dá uma segurada no Tancredo, sabe? Se ele quisesse escancarar assim, não, pera aí um pouquinho que não é assim, não. Estamos fazendo uma transição aqui. Com a morte do Tancredo, nem precisou disso. Então, o Sarney, assim, na prática, ainda era governo militarista. Tanto que muito do que você teve nesses 5 anos, os planos econômicos, a maneira como a política era conduzida, era a mesma maneira que era conduzida, né? Era a bandalhoca que era na época da ditadura ainda. Tem razão. Só um adendo aí, foi comentado quando o Lula, por exemplo, assumiu, ou qualquer outro presidente que assumiu. Eu lembrei na época que uma das primeiras reuniões foi com o presidente americano, na época. No caso do Lula era o George Bush, né? Do Fernando Henrique
era o George Bush pai, talvez? Acho que sim, bom. Tentando lembrar que ele foi... Peraí. Não, no George Bush, não foi o Bill Clinton. O Bill Clinton, era o Bill Clinton. Bill Pinto, já tinha o escândalo. Não, acho que ainda não tinha o escândalo na época, foi um pouquinho depois. Então foi culpa dos Petralha. Não. Aí, mas o que eu queria falar era outra coisa. Mônica Chupinski foi em 95. Ele assumiu em 94. Não foi em 94. Então foi logo em seguida. Ou foi influência da caipirinha que tomou. Aí é o seguinte, eu lembro de um livro do Sartre, se não me engano, sempre confundo o autor, mas eu acho que acontece isso, tem uma ditadura lá e o povo toma o poder, e aí 4, 5 anos depois o cara que assumiu o poder virou um filho da puta ditador também. E aí eles fazem uma outra revolução, o livro é sobre essa segunda revolução. E quando o cara que era melhor amigo do outro assume o poder finalmente, o dono do país vizinho, que é bem maior assim, chama ele pra uma reunião. E o que é dito ali a portas fechadas, deixa bem claro que quem manda não é ele, tá ligado? Ou ele segue aquela cartilha ali mais ou menos, ou tá ferrado, sabe? E eu lembrei disso quando eu vi que uma das primeiras reuniões, o primeiro cara que liga quando o cara ganha a eleição, sabe? É o Obama, tá ligado? Aí você não tem muito pra onde correr. Eu sei que parece meio maluco isso, mas eu vi isso acontecer. Não a reunião em si. Países, né? Não são todos, mas qualquer país que queira crescer um pouco, né? Ou vamos dizer assim, no mar de merda, quer manter o nariz pra fora, sabe? Aquela velha história do tô sentindo o cheiro, mas não tô sentindo o gosto. Qualquer país nessa categoria, ele tem que se alinhar com um outro país, entre aspas, que seja um mandatário. E aí eu digo assim, vamos dizer assim, aqueles países do G7, né? Agora G8. Então, qualquer país que queira crescer, ele tem que se alinhar com um dos países do G7. Então, o Brasil se alinha com quem? Ele se alinha com os Estados Unidos. E embora já tenha um tempo, né, que isso até, vamos dizer, antes do PT ainda, na época do Fernando Henrique, eles querem, vamos dizer assim, fazer negociação, vamos dizer assim, cruzar, né, o oceano. Então eles querem fazer negociação com China, querem fazer negócio com a Europa, com a França principalmente, entendeu? Mas infelizmente a gente continua ancorado nos Estados Unidos. Então, a Dilma quer tentar juntar alguns outros países aí do Mercosul pra ter mais apoio junto com a Europa, comercial. Sim. Mesmo. A China dizem aí que vai entrar com uma grana ferrada. Quero ver quando eles virem a roubalheira, que o chinês é tudo. Mas eles não dão ponto sem nó, como dizem. Eles sabem sabem, então. Já conhece faz tempo. Cara, o chinês é certinho, mas não é tanto assim, entendeu? Mas pelo menos é alinhado na aparência. Às vezes, é claro, o que não é alinhado entra na faca, né? Pois é. Mas então, parece que já é o maior parceiro comercial do Brasil há anos, a China. Não, a China é o maior parceiro comercial do mundo. Exato. Não tem um país que não tenha parceria comercial com os Estados Unidos ou China, né? Cuba não pode com a China, né? Agora pode. China comunista. Mata os comunistas. Que o problema de Cuba não era com quem ela podia fazer, com quem ela podia ou não podia fazer acordo. O problema é que os Estados Unidos não deixava fazer nada com ninguém. Exatamente. Isso é uma palhaçada precedente. Você escolhe ela ou eu, né? Os dois não podem. Pode crer. Aliás, que uma curiosidade. Falando de palhaçada, a gente tá falando de questão de G7, né? Agora G8. E seguinte, durante décadas, pelo menos, o Brasil era o oitavo país assim, em movimentação econômica, né? Ele seria o oitavo. Enquanto o Brasil era o oitavo, as reuniões que eram feitas internacionais eram chamadas de G7. Quando o Brasil se tornou o nono e a Rússia subiu para o oitavo, as reuniões passaram a chamar G8. Eu lembro de uma declaração do... ela é amiguinha, né? Não pode. Amiguinho das antigas, né? Não vai dizer não pra russo. A Rússia é aquela história do... sabe, o filhinho de papai na rua que tem uma bola de capotão? Sabe, tipo, eu não gosto daquele moleque, mas ele tem uma bola de capotão, eu tenho que deixar ele jogar. Não deixar ele jogar, ele fecha a torneirinha do gás, né? Troca a bola de capotão por gasoduto, oleoduto ou bomba atômica, o que você preferir.
vocês acham da Frente Parlamentar Evangélica? Tá do laico, essa coisa do Brasil funciona? Cara, tanto faz, entendeu? Não vejo realmente diferença. Não mesmo? A minha opinião, até naquele cadeia de eventos, bota o link no post, eu não lembro agora o nome do programa, é o cadeia de eventos que a gente falou de processo eleitoral, eu falei, cheguei a citar a Constituição, as primeiras Constituições do Brasil, quem tinha, vamos dizer assim, algum cargo religioso, né, ou que fosse filiado a uma instituição religiosa, não tinha permissão de ser eleito. E aí você inclui padre, bispo, pastor e etc, entendeu? Porque, assim, política, como eu falei, política, na realidade, é uma questão de prestação de contas. Mas as pessoas confundem isso com mandar nas pessoas. O problema é que o fanático religioso, né, ele tem o costume, ele já quer mandar nos outros. Agora, se alguém assina um documento e entrega pra ele, e ele acha que pode mandar 2 vezes, entendeu? No céu e na terra, aí isso fica perigoso. Não é questão de ser ruim, é perigoso. Pior do que ruim. Eu não sei, eu acho que tem que separar realmente, assim. Uma coisa é a sua religião, sua fé, ótimo. Outra coisa é a política da sociedade. Eu vejo, por exemplo, uma notícia aleatória aqui, ó. Frente Parlamentar de Evangélicos ataca a discussão de gênero nas escolas. É meio maluco isso. Tá lidando com questões de sociologia, ciência, né? Sabe? É esquisito misturar isso com religião, pra mim, pelo menos. E eu tive formação religiosa, mas fora da escola. Incrível que pareça. Em escola pública, mas eu fazia catecismo na igreja, separado. Não, então, mas o que eu penso assim, vai lá. A religião, o cara, religioso e tudo mais, ele tem a formação do caráter dele formado ali. É o que ele acredita. E isso levando ou não, vai ser o que ele acredita. E é o que ele defende, entendeu? Ô Dragão, mas o problema aqui, agora a questão brasileira, é que é o seguinte, o brasileiro médio, ele não tem tradição religiosa. Não é, por exemplo, um americano, por exemplo, que frequenta a igreja batista e já é a 4ª geração da igreja batista, entendeu? No caso do brasileiro médio, infelizmente, a igreja não se tornou, vamos dizer assim, um ponto de devoção, se tornou uma rota de fuga, entendeu? Então, boa parte, vamos dizer assim, das pessoas, vamos falar da parte fanática, tá? Não vou falar da pessoa mais centrada, mas da parte fanática você tem de 2 lados. Primeiro, né, vamos dizer, dessa ala evangélica. 60% mais ou menos é massa de manobra, que é essa rota de fuga. Tipo, eu tenho uma vida pobre, eu quero fugir da pobreza. E na igreja disseram que se eu for lá, eu vou deixar de ser pobre. A verdade é essa. Beleza. Os outros 40% é quem? Os outros 40% são os pastores que estão manobrando essa massa de manobra, entendeu? E são esses pastores que estão sendo colocados em cargos políticos. Aí, o que está acontecendo? Você tem uma nação de 200 milhões de pessoas e você está colocando ali pessoas que vão governar para 10 milhões. Só com um detalhe, eles não querem governar para 10 milhões. Eles querem manobrar esses 10 milhões, entendeu? Então, o problema é a ala evangélica, exatamente, a ala evangélica, eles não estão discutindo o projeto, eles estão discutindo como é que eu mando nessa raça. É isso que está atrapalhando, na atual situação brasileira, é isso que está acontecendo. O que eu faço contra os infiéis a favor do nosso povo, do povo abençoado de Deus? É esse Exatamente. Discurso, cara, dentro do plenário, sabe? Uhum. Eu lembro alguns, já faz uns 20 anos mais ou menos, era até eu tava vendo um programa evangélico e o locutor, né, ele ia se lançar, acho que é candidato a deputado. E aí um dia ele levou lá como convidados 2 guatemaltecos pro programa. Vamos conversar aqui com o pessoal e tal. Eles são evangélicos também, eles são da Guatemala e tal, e não sei o que, blá blá blá. Aí, programa seguindo, ele conversou sobre várias coisas, ele perguntou pra eles qual a opinião deles com relação à política, evangélicos na política. Eu vou sair agora candidato, o que vocês têm a dizer? Aí os 2 falaram assim, nós somos contra. Mas isso é opinião de vocês, é geral na Guatemala? Aí ele falou assim, olha, acredito que a maioria na Guatemala é contra crentes se envolverem com política. Ele perguntou, por quê? Ele falou, porque nós tivemos um presidente evangélico e o primeiro ato dele foi ordenar o massacre de uma tribo indígena que se recusava a aceitar o evangelho. Uhum. Aquela história de o poder corrompe, poder mistura absoluto, as coisas, corrompe né? absolutamente. A minha criação moral assim, olha, religiosa e poder, né? Eu tentei pregar para aquele povo por um tempão, não consegui. Olha, agora eu sou presidente.
Oriente e descobri como o presidente posso mandar o exército lá e passar um trator, passar um tanque por cima daquela coisa. Ele mandou. Mas eu percebi que o Cláudio tem uma opinião diferente, fala aí. Não, então, mas é que tipo assim, é que eu vejo isso daí mais por uma formação de caráter, que a gente tá pegando, tipo, tem os exemplos, eu acho que, vamos dizer, fanáticos, mas sempre tem os bons, entendeu? E, Sim. cara, se a gente pegar tanto, vai lá, a ala evangélica, como as outras alas também tem, né? Defesa de... Agora também não lembro. Porque eu não ia falar tem ala africana, na verdade, tipo assim, não ala, tipo, eu tô falando, por exemplo, uma pessoa que eu não acho legal, mas tipo, o Jean Willis, por exemplo, que é a defesa, entre aspas, dos gays, mas que é incoerente no que ele fala, entendeu? A gente pega os pontos extremos e não vê os pontos bons, entendeu? Aí, tipo assim, Sim, é verdade. a ala evangélica, mas tipo, tá, desses tantos, quantos estão fazendo esse AUE todo? Muitos. Entendeu? E quanto que é a porcentagem disso no total, entendeu? Aí que tá, o fato é, você não precisava... Eles não têm que representar, claro, tem que representar os seus eleitores, é óbvio que sim. Mas quando se une um monte, é diferente, cara. Não tem uma bancada, pelo menos pode ser velado, mas uma bancada maçônica, sei lá, uma bancada católica, é diferente. É claro que é um movimento diferente, os neopentecostais, essa coisa toda. Sim. Eu discordo quando você fala aí que a questão de da moral da pessoa, a base é a religião. Eu discordo um pouco disso. Embora eu entenda, não precisa de religião para pessoa ser. Sim, mas não precisa, mas tipo, todo mundo tem que começar com algum estudo, com algum lugar, entendeu? Ou dessas pessoas foi, por exemplo, o estudo religioso da Bíblia, entendeu? Outros podem ser ou qualquer outro tipo de estudo. Revistinha do Super, prefiro. Agora, vamos falar assim. Você já acompanhou, você viu alguma afirmação, dito evangélico, não precisa nem ser o Marco Feliciano, mas você já viu alguma afirmação dos deputados dito evangélicos? Cara, agora você já Marco viu? Vamos falar do Marco Feliciano, então, porque o cara é pastor. O cara não é só um pastor, ele é um idiota. Exatamente. Mas ele é pastor, o problema é esse, ele é pastor. E ele dá agora, a cara quando se declara pastor, assim, né? Queima muitos pastores bons, gente. Sim, agora, fala a verdade, do que você ouve dele falar. Você acha que esse homem leu a Bíblia? E se ele leu algum dia, acha que ele lembra do que ele leu? Eu acho. Muitas vezes eu acho que não. Exatamente. Não é nem questão. É aquela coisa. Pra quem já leu a Bíblia, não precisa ler toda a Bíblia. Mas você pega um trecho, nem que seja um versículo, às vezes um versículo que tá no outdoor. Você pega aquilo, você olha e fala: caraca, tá aí uma boa frase. Não precisa falar assim, isso aí vai ser minha vida. Mas você vai falar: caraca, tá aí uma boa frase. O Marco Feliciano é um cara, um dito pastor, que vamos dizer assim, leu a Bíblia inteira e não encontrou uma frase na Bíblia que aproveitasse pra vida dele, entendeu? Porque toda declaração que ele faz como político vai contra o que tá na Bíblia. Não é meia, não é uma, toda, entendeu? Então, a questão, Edson, é que os holofotes estão voltados pra ele, né? Então ele é o grande chamariz aí dessa comunidade e muitos se aproveitam. Os outros políticos que são, apesar de evangélicos ou cristãos, enfim, são políticos, a gente sabe como é essa raça. E eles se aproveitam da polaridade dele pra aparecer também, né? Até quando pegaram ele e colocaram lá como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele já tinha declarações, ele já tinha declarações contra negros, contra homossexuais, na verdade, contra o mundo, entendeu? Ele fala, não, vai ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas qual que era a ideia? A ideia é justamente desviar o foco, entendeu? Porque tá acontecendo uma CPI mais pesada naquele mesmo tempo, né? Exatamente. Então, enfim, são políticos, né, meu? Não importa. A gente, né? A população. Uma bancada que já foi super comentada e hoje pouca gente comenta, e justamente porque os holofotes são sobre a bancada evangélica ou sobre a bancada GLBT, é a bancada ruralista. Que e esses também pra eles é melhor ficar que ninguém fale, ficar ali culto, ficar na miúda, escondido, ficar na miúda, isso. Porque eles fazem o que querem. Porque, né? Por exemplo, há quanto tempo você não ouve falar de reforma agrária? Tem uns bons 3 anos, hein? Então, porque enquanto estão falando aí de reforma política, estão falando de entre aspas aqui, casamento gay, estão falando de educação religiosa, ninguém fala de reforma agrária. Então, vamos dizer, aquela velha história do... Né, o maior trunfo do diabo foi fazer as pessoas pensarem que ele não existia. Mas
Mas, tipo assim, eu acho que a questão até não é ser a bancada X ou a bancada Y, é a questão dos idiotas, entendeu? Pessoas que se dizem ser, entendeu? Às vezes esses caras são mais espertos do que você imagina. Não, então, eles são idiotas no falar, pode ser não no agirem. Eles são bons em distrair. Eu tenho medo dessa gente, que são maus, muito maus, malvados. Tem que mandar matar tudo. Acho que o que ele quer dizer. Acho que o que ele quer dizer é aquele tipo, né? Enquanto você tá olhando pra um, os outros estão fazendo, né? Então, os idiotas são os que chamam a atenção. E eles gostam do holofote, né? Penteia, faz cabelo, barbinha bem feita, né? Falando coisas polêmicas que deixam todo mundo irritado. Aí o pessoal do Facebook fala, clica, né? Explode. Um fala e deixa um lado irritado, o outro fala e deixa o outro lado irritado. E vão todos caminhando, distraindo todo mundo. Na outro tópico nós chegamos à mesma conclusão. Todos massa de manobra, ou de um lado ou de outro. Ou de nenhum também, né? Você fala, estamos cagando pra isso, cara. E aí? Entendeu? Mas também muita gente não corre atrás, né? Voltando à questão anterior, né, que são as, entre aspas, brigas de Facebook, as brigas da internet, aquela coisa, tanto se falou, tanto se discutiu, fora Dilma, vamos mudar tudo isso que tá aí, ok, chega na eleição, a Dilma fica, no caso eu que tô aqui em São Paulo, o Alckmin continuou, sabe, foi reeleito, quando você olha assim, o perfil, né, de eleitos no Brasil, a mudança foi muito suave, sabe, aí sim foi uma marola, sabe, foi quase zero que teve de mudança na política brasileira. Uma vergonha o Alckmin ter se reelegido em São Paulo. Vergonha. Mas, cara, me diz uma coisa, quando ele não se reelege? Não, exatamente. O PSDB tá no poder desde a década de 90. Também. Uma vergonha. Acabaram com ele. Desde 92. Sim. Vergonha. A geração que volta agora, eles fizeram um aborrecimento sistemático da população. Você vê, os moleques são os jumentos, cara. Ninguém sabe nada, não sabe escrever, sabe ler. Os professores do Estado, eles estão voltando de uma greve de 90 dias. 3 meses, né? 3 meses de greve, e qual foi o acordo que feito? Nenhum. O governo não quis nem conversar. Inclusive, no primeiro mês de greve, já fazia 30 dias que não tinha aula, e o Alckmin estava dando uma entrevista e falou, relacionado com os professores dele, que greve? Não existe greve. Virou até meme na internet, ele ligando tudo, assim. Você não, porque os professores querem negociar, e falou, negociar o quê? Ninguém tá em greve. E faltando água, ele não, falta d'água, que isso? Ele sempre foi cara de pau assim, e vocês votaram neles, a culpa é sua. Isso, desde o Mário Covas. Não, mas e os que votaram nos outros lá ficaram culpando uns aos outros, mas ninguém pediu impeachment ninguém pediu impeachment do Alckmin, não né, pede, são cegos. Eu não entendo. Aí, por exemplo, você estava conversando com uma pessoa assim, você fala, o impeachment da Dilma, ok, não vai rolar, mas se rolasse, ok, tá bom, você pode ir lá reivindicar. Pegar algum crime dela ali, rola. E o Alckmin, o que você acha? Não, seu Petralha, tá defendendo o PT? Ué, o que eu falei? Contra ou a favor do PT falando do Alckmin? Não é nada. É outro partido, é outra situação, sabe? Não, mas se a gente for ver, é tudo a mesma coisa. Né? Tudo farinha do mesmo saco. Tanto faz. A gente não ia estar melhor se fosse o Aécio. A gente não ia estar melhor se fosse um outro governador, cara. Ia estar tudo igual. Tudo igual. Esse negócio de tudo igual é tão verdade que tem assim, quando você fala de dança de cadeiras, por exemplo, o PFL mudou o nome pra DEM, né? Pra Demo, né? Mas por que isso? Porque o nome PFL tá ligado ao mensalão, tava ligado ao escândalo da ambulância, teve um problema nos Correios também, sempre tinha alguém do PFL ali envolvido. Vamos mudar o nome. O Maluf, né, que pertencia ao PDS, mudou de PDS pra PP. Por que mudou pra PP? Porque há muito tempo atrás, lá nos anos 60, tinha um governo, vamos dizer assim, que seria, não um governo, é um partido, que seria, era chamado Partido Popular. Por que era chamado Partido Popular? Porque era, tipo assim, um partido do pessoal pelo povo, entendeu? E depois ele foi tornado ilegal e tudo mais. 30 anos depois, foram resgatar o nome PP pra ver se as pessoas mais antigas votavam nesse partido. Porque nome é tudo.
O próprio PSDB não foi nenhuma uma cisão, mas ele é um braço, né? Um braço do PMDB, sabe? Porque tinha aquela velha história de... Porque nos anos 80, quando liberaram eleições em São Paulo, o PMDB venceu 2 vezes seguidas. Mas você tem aquela velha história de... Um é o governo, enquanto que a oposição, né, acaba sendo eleito para o Congresso ou para a Assembleia Legislativa e cai muito, né, a influência do governo. O que o PMDB fez? Falou, a gente se divide aqui, a gente vai ser governo e oposição. Tanto que quando o Quércia, né, era governador, depois dele foi eleito Fleury, o Quércia era do PMDB e o Fleury é do PSDB. Sendo que o Fleury, ele antes era candidato a vice do Quércia, entendeu? Então não foi nenhuma... Ou seja, a mesma turma há décadas, né? Exatamente. Foi uma transição. Aí o que acontecia, né? Assim, o PSDB aqui ganha, né? Ganha a eleição, e o PMDB se coloca na posição de oposição, vai ser eleito para os cargos legislativos, né? Bom, no governo federal mesmo. Se você dá uma olhada, os 3 maiores partidos são PT, PSDB e PMDB. Sendo que dá uma flutuada ali, né? O PSDB, entre os 3, né? Fica meio que flutuando. E o que acontece? O PMDB, simplesmente, ele vai se alinhar a um lado ou outro de acordo com a necessidade, vamos dizer assim. Não importa se vai ter ser o Aécio ou a Dilma, ou sei lá, a Luciana Genro, não importaria quem fosse, cara. Quem manda é o PMDB no final das contas. Quem manda é a galera em toda que se dá os braços e finge que briga, entendeu? Eu lembro um humorístico que tinha na Globo antigamente, um dos quadros era um psiquiatra, e que todo dia não, né? Toda semana ele atendia um cara que vinha vestido de mulher, e o cara se vestia de mulher porque ele odiava homem. Então tudo que ele falava era no feminino, né? Tipo, parecia um alemão falando, sabe? Que era tudo no feminino. E um dia o quadro começa, a sala do psiquiatra, e entra um cara vestido de terno, né? Que aí era o Gildo Ribeiro, vestido com um terno de 2 cores. O psiquiatra vira pra câmera e fala assim: o personagem é outro, mas o quadro é o mesmo, tá? Não se preocupem. Então, a política brasileira é assim, velho. A cada eleição muda o personagem, mas o quadro é o mesmo. Vocês querem acrescentar mais um ponto? Alguma consideração final? Eu não vou levantar mais um tópico aqui, já falei os principais aí que eu queria tratar. Esse assunto é interminável, eu voltarei a eles um dia, né? Sim. Uma frase da Dilma aqui que eu... eu prefiro essa do Zé Dirceu, que eu encontrei aqui na enciclopédia. Ele diz aqui, Zé Dirceu, hein? Vejam bem. Sobre coxinhas. Posso trocar a minha por caviar? É um direito de todo trabalhador poder subir na vida. Meritocracia, vocês, coxinhas, acreditam nisso. Então, o recado que eu queria dar principal é esse. Isso aí não é ironia, não, hein? É sério. Programa sério. Então eu vou dizer assim, a questão de meritocracia, vamos lembrar que Fernando Henrique teve uma infância pobre. Ele era tão pobre que a casa dele não tinha nem móveis, então quando ele andava pela casa ele tropeçava nas barras de ouro. Pobre criança rica, né? Pobre criança criada a leite com pera e ovo maltino. Não, esses são os ouvintes aí do programa. Esses são os hoje. Na verdade, os de hoje, os mais novos, são criados à Nutella. Tá ligado? Geração A, né? Sabe quando você passa na planilha do Excel depois do museu, o que vem, né? O AA. E encerramos mais esse Omega Cast. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Edson. Vocês acrescentaram muito. Fiquei muito contente com o resultado final desse podcast. Eu que agradeço o convite, Dragão. Vou só deixar o jabá aí, cachorrosolitário.com ou facebook.com/cachorrosolitário.com. Não, facebook.com/cachorrosolitário. Tá lá tudo, aí você tem as informações. E o Dimensão Nerd então também, em breve novidades lá. Voltando a sair. Opa. Cadê de eventos? Sim. Edson? Eu vou deixar um jabá também assim, dimensãonerd.com. A gente tá leiloando o nosso host, tá? Ele lava, passa, cozinha, só fala umas merdas de vez em quando. Então se vocês quiserem comprar o Vinícius Schiavini, a gente tá vendendo. Tá baratinho ali no Mercado Livre. Tá mais barato que um GameCube. A gente vai fazer aquele leilão reverso, sabe? A gente começa com 1.000 e vai diminuindo. Quem dá menos, né? Mais barato que um autógrafo do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro da autógrafo é que ele fica com a caneta. Mas ele gosta de selfie, hein? Ele gosta.
desse Tudo Quanto é Pop. Ele foi no Super Pop esses dias. Foi a pessoa sim, que no programa tá cheio. Eu não via, só tava passando na TV. Programa de alta relevância, né, cara? Então, muito obrigado, caras. E você, ouvinte do Omega Cast, gosta de política? Não gostou do que a gente falou? Gostou do que a gente falou? Comente aqui. Manda um e-mail para omegastation.com.br e nos siga todas as redes sociais e comentem, participem. A gente só tá esperando o seu comentário para gravar um próximo Omega Mail. Então, atingindo a cota, a gente grava. Então, um Omega abraço e até a próxima. Já sou a... é que não, eu tô pensando em ácido acetil salicídico. Tá pensando em Alcoólicos Anônimos. Ai. Mas então,